beleza? Léo aqui. A gente tá voltando pro canal. Eu sei que a gente tá um pouco sumido aqui no canal, porque a gente tá resolvendo muita coisa sobre o estúdio e sobre também a nossa vida pessoal. Talvez a gente tenha ficado um pouco sumido, a galera continuou comentando, continuou assistindo nossos vídeos. Então a gente tá voltando e agora a gente vai voltar pra ficar, tá? A gente vai voltar com uma série de vídeos novos e muita informação bacana e legal sobre tatu aqui no YouTube. A gente teve um pouco sumido aqui do canal, mas a gente continuou lá no Instagram e teve muita gente, muito seguidor da gente aqui no YouTube que entrou em contato com a gente tenta responder todo mundo e o pessoal tá com bastante dúvidas sobre os trabalhos que foram postados aqui e sobre o material que a gente está usando nas nossas tatus aqui do YouTube. Então a gente vai voltar com séries de vídeo para tentar sanar um pouco dessas dúvidas, né? E vamos tentar ser um pouco mais ativo aqui para a gente compartilhar esse conhecimento, né, que a gente tem e foi acumulado durante um tempo e trazer bastante informação para a galera que está começando e para a galera também que já está tatuando, né, que já tem aí uma bagagem, mas sempre tem uma dúvida. Vamos fazer uma troca de informação, uma troca de ideias aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as agulhas, né, foi uma coisa que foi bastante pedido nos vídeos aqui, então vai aparecer outras dúvidas e outras informações, né, sobre quais agulhas são usadas para cada trabalho, quais são as agulhas disponíveis no mercado hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vocês devem estar notando algumas mudanças, tanto lá no nosso Instagram quanto aqui no YouTube. A gente está passando por uma reformulação, a gente está mudando o nome do Instagram e também vocês vão notar que mudou o nome do canal aqui. Era Bless Tatu e agora a gente está mudando para LM, né? Que é Léo e Marcelo. Para quem já acompanhava a gente, é um nome bem familiar. A gente vai trazer muita informação agora no novo canal, a gente vai ser bem mais ativo, tá? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, porque vai ter muita informação bacana. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, galera, começando, a gente vai começar pelas nossas RLs, né? Nossas round liners. Elas são agulhas para traço, geralmente elas têm formato cônico, bem finas e bem afiadas, né? Ela é bem juntinha, assim, a gente usa para fazer traço, né? Ela varia de tamanho, né? A gente tem desde 0,1, que é usado para traços bem finos, detalhes bem pequenos, né? Pelos, alguma coisa assim, desde 0,3, 0,5, 0,7, uma infinidade de números disponíveis, né, para a gente poder fazer traços de várias espessuras e vários tamanhos, tá? Nessa categoria também, a gente também pode encaixar as Round Shader, que são as agulhas, a famosa bucha, né? Ela é uma agulha que ela também tem um formato cônico, né? Ela também é uma agulha que tem um formato mais fechado, aliás, mais aberto, né? São agulhas que são um pouco mais abertas, que geralmente o pessoal usa para preenchimentos, onde a gente não consegue entrar com a Magnum, né? Porque a Magnum ela é um pouquinho mais aberta, então a gente costuma usar a bucha para fazer esses preenchimentos. Alguns artistas, né, a grande maioria também usa elas para fazer o bolt line, que são linhas um pouco mais grossas. A gente tem disponíveis isso na RL, né, que são agulhas mais grossas para fazer os bolt lines. Mas no meu caso, né, eu prefiro usar para fazer o bold do old school ou algum detalhe de alguma tatu que eu preciso fazer uma linha mais marcada, mais grossa, eu costumo usar a RS, né, que também me ajuda muito, né, eu consigo um traço bem firme, um traço bem grosso com ela. E lembrando que essas agulhas, elas são disponíveis tanto no modelo de haste, que é a agulha mais convencional, né, a agulha geralmente máquina de bobina, máquina rotativa, né? E também disponível em cartucho. Agora, entrando na parte de preenchimento, a gente vai falar um pouco sobre as Magnum, né? Que são as nossas agulhas para preenchimento e pintura. A M1, que é uma das Magnums mais usadas, ela é feita de uma forma de agulhas separadas e intercaladas. Eu vou dar um exemplo. A 07, por um exemplo, que é uma agulha para preenchimento, ela é formada de 4 agulhas embaixo e 3 agulhas em cima, de uma forma paralela e separada, né? Que pode ser usado tanto para preenchimento quanto para algumas sombras. Agora falando sobre a Magnum M2, que seria o modelo de Magnum de agulhas empilhadas. A diferença para a Magnum M1 é que a Magnum M1 ela é um pouco mais separada.
E a Magnum M2 ela é um pouco mais fechadinha, tá? Que é mais ideal para preenchimento, sombras um pouco mais carregadas, um pouco mais pesadas, tá? A formação das agulhas é bem parecida com a Magnum M1, mas ela é um pouco mais fechadinha, ela é um pouco mais junta, tá? Então, para fazer uma sombra um pouco mais carregada, um pouco mais marcada, né? É um pouco melhor, tanto para o preenchimento de cores, quanto para o preenchimento de preto. Dentro da Magnum, a gente também tem as Magnums curvadas, né? Ou as Round Magnum, que elas são agulhas bem semelhantes à M1, né? Elas são também um pouquinho separadas, mas a diferença desse modelo de agulha é que ela tem as extremidades dela um pouco mais curvadas, né? A ponta mais sobressalente e as extremidades mais curvadas, que são agulhas ideais para sombra, para quem quer fazer uma sombra um pouco mais marcada, né? Um preto e cinza sem aquela marcação dos cantos, né? Que é bem comum acontecer quando a gente está tentando sombrear com uma Magnum, fica os cantos marcados. A gente usa a Round Magnum para que você consiga fazer uma sombra um pouco mais fluida, sem tanta marcação, né? Particularmente é a minha preferida, é a que eu mais uso aqui no estúdio, tanto para sombra quanto para preenchimento. Assim, galera, não existe uma regra, tá? De qual agulha usar para cada coisa. Aliás, eu não estou fazendo uma regra, né? Eu estou falando da forma com que eu trabalho, as agulhas que eu uso para cada coisa. Eu gosto muito da Round Magnum, tanto para preenchimento quanto para cor. Gosto muito porque eu consigo um trabalho um pouco menos marcado, um pouco menos fluido, assim, aliás, um pouco mais fluido, né? Sem as marcações tanto de canto e tal, ideal mais para sombra, tá? Também vamos ter na linha das Magnum as Flat Shader, que são agulhas para sombra, mas de uma forma um pouco mais linear, é só uma fileira de agulha, tá? Ela é bastante usada para sombra, né? E ela também vai ser uma agulha reta, né? Bem parecida com a M1, mas em vez de ser duas fileiras de agulha, vai ser uma fileira de agulha só. Você pode usar ela para sombra e para preenchimento, né? Dependendo também do trabalho, né? Para algumas texturas ela também é bem legal de usar, tá? Como eu disse, lembrando que eu não estou fazendo uma regra, você pode usar a agulha que você se sentir melhor para trabalhar, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as agulhas que eu usei para alguns trabalhos aqui do canal. Bom, galera, essa tatu aqui do workshop de rastelado, eu usei uma RL011 para fazer a marcação das pétalas e o trabalho em si, né, as linhas um pouco mais marcadas. Usei uma RL05 para fazer a textura e o rastelado, e usei também outra RL05 para fazer o branco, tá? Então foram 3 agulhas usadas nesse trabalho, tá? Eu comecei com a 011, né, fiz toda a marcação do trabalho, depois eu vim para 05, fazendo toda a parte do rastelado e a textura, né, das pétalas, do pássaro e das folhas, e terminando ela, eu dei o tempo da pele, né, e depois passei para uma 05 para fazer os detalhezinhos em branco. Bom, galera, a Tatu em Old School que está aqui no canal, se vocês não viram, confere lá, tem muita informação legal sobre o Old School. Vamos falar sobre essa peça aqui, tá? Foi feita aqui no canal, tem bastante coisa legal no workshop de hoje. Para fazer essa peça eu usei uma Round Shader, né, uma bucha 15, que eu gosto muito de usar essa numeração, né, 15 e 17 para fazer o meu bodyline, porque eu consigo fazer um traço um pouco mais marcado. Mas se vocês preferem, vocês podem usar uma RL de uma numeração maior também, tá? A gente vai trazer um vídeo aqui no canal mostrando como fazer também, tá? E com o cartucho, e vamos tentar trazer também como fazer com uma agulha de aço, também um bold desse, né, para fazer um bold bem marcado. Então eu usei uma RS15, usei uma RL011 para fazer marcações e linhas um pouquinho mais finas, né? E assim, mas lembrando que se você vai fazer um old school para uma convenção ou uma competição, você tem que usar só uma numeração para traço, né? Geralmente um bold line, tá? Mas dentro do estúdio a gente tem essa liberdade de trabalhar com 2 agulhas, 3 agulhas para fazer uma numeração, para fazer um traço um pouco mais fino, tá? E eu usei daí para pigmentar uma Magnum Curva 14 ou 15,
foi uma 15, provavelmente foi uma 15, que são os números que eu mais trabalho, tá? Então, para fazer essa tatu, eu usei 3 agulhas. Eu usei uma RS15, a bucha, tá? Lembrando que as agulhas que eu uso aqui, elas são cartuchos e não haste, tá? Então pode ser que dê uma diferença do tamanho da agulha e da espessura para a agulha de haste, tá? Então assim, você tem que dar uma olhada, ver com qual agulha vocês vão se adaptar. Mas aqui eu usei foi uma bucha 15 para fazer o bold, né? O contorno mais preenchido, o contorno mais brocado, né? Aquele contorno mais pesado. Usei uma RL011 para fazer alguns detalhes de traço um pouco mais finos e usei uma Magnum 15 para fazer a pintura. Também usei a própria bucha que eu usei para fazer o traço para preencher alguns lugares um pouco mais pequenos aonde a Magnum não entrava, né? Então você tem que usar todo o material disponível que você tem. Tem alguns cantinhos da tatu que às vezes a gente não consegue preencher com a Magnum, né? Por ela ser mais aberta, né? Então alguns cantinhos a gente pode preencher com a própria agulha do Bold, né? A própria RS ou até com a RL, tá? Mas a gente vai trazer mais conteúdo mostrando como fazer, como foi feito, tá bom? Então assim, galera, como a gente está voltando pro canal, a gente vai voltar tentando trazer vídeos toda semana para vocês com bastante informação. A gente vai trazer vídeos sobre material, sobre procedimentos, a gente vai ter muita coisa nova. Confere aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai vir muita coisa bacana e muita informação. Então, galera, uma das séries que a gente vai trazer vai se chamar O que eu usei nessa tatu. A gente vai trazer informação sobre o que a gente usa, os materiais que a gente usa, os materiais que a gente tem disponível no mercado para usar. Então, assim, quer ver, tá a fim de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da tatu, se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram, comenta lá ou deixa aqui no comentário do vídeo quais materiais vocês querem saber, sobre qual tatu vocês querem saber, que a gente vai estar trazendo. E galera, a gente tenta responder todo mundo, o pessoal que assiste a gente aqui, comenta aqui no Instagram, aqui no YouTube ou lá no Instagram, a gente tenta responder todo mundo. Então tá com alguma dúvida, quer saber sobre algum material específico, entra lá em contato com a gente, que a gente vai conseguir esse material. Se a gente tiver aqui, a gente vai fazer o vídeo, senão a gente vai falar com os nossos parceiros, vai conseguir esse material e vai trazer essa informação aqui pra vocês. Então beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.